A segunda dica para o trabalho com a linguagem oral ou com os textos orais consiste em entender, ao trabalhar esses gêneros ou esses textos, o que deve ser ensinado. É muito importante saber que existem 3 dimensões ensináveis quando a gente trabalha com os gêneros orais. A primeira dimensão é pensar a situação comunicativa. Essa situação comunicativa às vezes exige mais ou menos formalidade, exige mais ou menos escuta, exige mais ou menos atenção a algumas regras que são estabelecidas por convenções sociais, como, por exemplo, numa assembleia escolar, em um debate ou mesmo num processo de contação de história. Aprender a contar uma história ajuda, inclusive, numa fluência leitora. É importante porque a gente consegue utilizar, a partir de alguns gêneros e alguns textos orais, habilidades que muitas vezes são esquecidas no nosso dia a dia da sala de aula. A segunda dimensão ensinável dos textos ou dos gêneros orais consiste em entender as características e a organização desses gêneros. Muitas vezes eles exigem, como eu disse, mais ou menos formalidades, mas eles exigem outras questões que são próprias do gênero. Como, por exemplo, numa assembleia escolar, é importante que nós saibamos quais são as regras que estão ali, quem pode falar, em que momento vai falar, de que forma vai falar e, sobretudo, como essa fala será planejada. A terceira dimensão, que é muito importante para nós, é o ensino das características linguísticas propriamente ditas. Nós sabemos que com o texto oral, a possibilidade de planejar, se for baseado apenas no que é escrito, pode dificultar um pouco o trabalho. Então, entender quais são as características linguísticas daquele gênero, daquele texto é muito importante. O processo de retomada, que é feito a partir de alguns articuladores com então, daí, que muitas vezes, dependendo do grau de formalidade ou não, pode não ser muito bem aceito. Tudo isso pode ser ensinado e pode ser aprendido numa aula em que a linguagem oral ou a oralidade seja o objeto de ensino. A terceira dica, que é muito importante, é pensar uma sequência didática que organize de maneira sistematizada esses gêneros nas suas aulas de língua portuguesa. Como eu disse, muitas vezes os gêneros orais são relegados em função de uma tradição escrita. É importante pensar que nós podemos ensinar, desde os anos iniciais, os alunos a participarem de situações específicas e que às vezes até complexas, mas a complexidade desse objeto de ensino pode ser progressivamente aumentada ao longo dos anos. Você já colocou na sua rotina deste ano o trabalho sistematizado com alguns gêneros orais? E para finalizar, eu gostaria de deixar uma dica muito importante. Assim como os textos escritos ou multissemióticos, os textos que privilegiam a oralidade precisam também circular socialmente. Há algumas ferramentas muito importantes que estão destacadas na Base Nacional Comum Curricular, que é muito importante para que o trabalho aconteça. Você já ouviu falar em podcast? É, na verdade, uma ferramenta digital que ajuda a organizar textos que são prioritariamente feitos nessa modalidade oral. Lá você pode organizar, por exemplo, com seus alunos audiobooks ou organizar sequências para que sejam compartilhadas de músicas ou outros áudios importantes. A ideia do audiobook é muito interessante porque você pode trabalhar com seus alunos uma situação comunicativa como, por exemplo, uma contação de história, registrar, compartilhar e dar uma função social para isso. Espero que tenha gostado das dicas deste vídeo e até o próximo.